grande alegria e prazer que estamos aqui reunidos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo para realizar este culto dominical em adoração ao seu santo nome, em agradecimento por ter nos sustentado até aqui. E vamos pedir também em oração para aqueles irmãos que não puderam vir por algum motivo. Tudo bem? Peço a todos que possam ficar de pé em reverência ao nosso Deus para que possamos orar. Grandioso Deus, Pai Celestial, graças te damos, Senhor, por este bom dia, Senhor, em que iniciamos na Tua presença, Pai amado. Recebe agora, Senhor, todo o louvor e toda a adoração ao Teu santo nome, Pai amado, porque só Tu, Senhor, é digno de todo louvor e toda adoração, Pai Santo. Graças te damos por cada irmão aqui presente, Senhor. Graças te damos, Senhor, pelas bênçãos de ter nos guardado até aqui, ó Pai amado. Te pedimos, Senhor, para aqueles irmãos que estão passando por necessidades de saúde financeira, de algum aspecto, Senhor. Que o Senhor possa estar os assistindo e suprindo cada uma necessidade, ó Pai amado. Te pedimos, Senhor, neste momento, ó Deus, abençoa. É no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo é que te pedimos. Amém. Podem sentar, irmãos. Irmãos, convido para que entoemos o hino de número 162 do cantor cristão, Vigiar e Orar. Hino de número 162, Vigiar e Orar. Recorre a oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Vem de manhã, sem cessar, vigia, Senhora. Do dia ao fim, após os seus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor. E contra Deus prazeres e pesares, deixando em suas mãos a dor. Vem de manhã e sem cessar, vigiai, Senhora. E sem cessar, vigia a cada instante. Teu inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante é que o fiel vai triunfar. Vem de manhã, sem cessar, vigia, Senhora. Eu quero convidar o irmão Breno, ele vai dirigir juntamente com a igreja os cânticos congregacionais, tá legal? Bom dia, irmãos. Graças a Deus estamos aqui retornando ao nosso culto dominical e eu quero convidá-los para cantarmos juntos Jesus em Tua Presença. Vamos ficar de pé um pouco, né? Faz tempo que
estávamos assistindo só sentados, né, na nossa casa, ouvindo a rádio, assistindo aí pelo YouTube. Então vamos ficar em pé para louvar o nome do nosso Deus. Hoje porque é o dia do Senhor e também porque é um dia muito especial a todas as mães da nossa igreja. Então vamos cantar Jesus em tua presença. Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui. Trouxe vida a todos nós, nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós, e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, aleluia, e fazer teu nome grande e santo, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, aleluia, e fazer teu nome grande e santo, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Amém. Agora poder sentar, irmãos. Só para a gente começar esse primeiro louvor. Agora nós vamos cantar Aclame ao Senhor. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei.
agora, a gente não tem o costume de cantar esse louvor, mas seria uma homenagem não só para minha mãe, mas para todas as mães da nossa igreja. Vou tentar cantar aqui com os irmãos o hino Ó Quão Lindo Esse Nome É. Então os irmãos que souberem aí, podem cantar comigo. A palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó quão lindo esse nome é, ó quão lindo esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Ó quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai me separar. Ó quão maravilhoso é, ó quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó quão maravilhoso é, nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Obrigado, irmão Branco. Quero convidar o irmão Estevão para nos auxiliar no recolhimento de dízimos e ofertas. Talvez você não tenha vindo preparado para fazer este ofertório, mas não fique constrangido, tá legal? Apesar da igreja ter passado esses tempos fechados, ela ainda tem necessidades para despesas fixas, certo? Então, não podemos deixar de fazer essa parte também para contribuirmos com o trabalho
com a obra do nosso Deus. E o irmão Estevão vai fazer uma oração agora. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, quero te agradecer, ó Pai, por mais um dia de vida, pelo pão de cada dia, pela saúde da minha família, pela saúde das pessoas dessa igreja. Também quero pedir, ó Pai, que se for da tua vontade, que cure um irmão desta igreja e a família dele. Que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Até aqui à frente agora, o irmão João Miguel e a irmã Rutinha, que terão uma participação especial. Ah, e o Noah também. Mãe, escolhida para ser capaz de viver e de sonhar, de aprender e de viver, de proteger e de mudar, de dizer e de calar, de sofrer e de lutar, de vencer e de acreditar, de sorrir e de chorar, de sentir e de se emocionar, de saber o que é amar. Escolhida para ser capaz de tudo, até mesmo o impossível, por aqueles que com muito orgulho irá chamar de filho. Escolhida para ser mulher, escolhida para ser especial. Hoje é um dia muito feliz. A minha mãe eu quero saudar, pedindo a Deus para abençoar o nosso querido lar. O privilégio de ter uma mãe cristã só sabe quem a tem. Ela é sábia e serva de Deus. Da vida tem o melhor a ensinar. O seu lar é um pedaço do céu e a Bíblia, o abecedário fiel. Tu és virtuosa, minha mãe. Obrigada pelo lar que tem nos dado e pelo papai tão amado. Deus te abençoe, minha mãe. Feliz Dia das Mães!
Muito bem, meus irmãos. Os convido para que abram as suas Bíblias para o livro dos Salmos, Salmo capítulo 15. Livro dos Salmos, Salmo 15. Diz assim a palavra do nosso Deus: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente, segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos é réprobo e desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que, mesmo que jura contra seu dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Amém. Eu quero convidar o pastor Silas, que vai trazer agora a segunda parte deste trabalho. Amados, queridos irmãos, um bom dia, a graça e a paz do Senhor seja com todos nós, amém? Nós estamos muito alegres, aliás, é um momento realmente clímax, que estou sentindo agora, reunidos com vocês. Penso que não fazemos isto de uma forma tão plena, há muito mais de um ano, talvez mesmo um ano e meio. Nós estamos muito felizes por poder registrar aqui a presença de irmãos queridos, que há algum tempo não víamos nem de longe. Realmente as coisas têm sido muito esquisitas para nós, o povo de Deus, nesses últimos um ano e meio, quase. Porém, a fé, a convicção, a plena certeza de que estamos na presença de Deus é o que nos consola, mesmo ausentes fisicamente uns dos outros. E nesta manhã, inclusive, tudo surgiu de uma forma assim inesperada, quando estávamos pensando sobre a nossa reunião hoje, que seria no prédio da igreja. E falando sobre essa porcentagem de irmãos que podiam estar presentes, e então quando começamos a contar, ficaríamos com muitos irmãos fora, e então eu disse, pois então não vamos ter culto só com a presença de uns e outros não, sendo proibido de virem adorar o Senhor. Não aceito esta restrição e de uma certa forma uma seleção de irmãos que podem louvar a Deus, que podem se reunir, e outros que não podem e que não devem se reunir. Quando então disse isso para a diretoria, porque eles estavam contando e parece que só dava o número possível só com a diretoria da igreja, com as famílias dos diáconos, do pastor. Eu digo, não, assim é melhor não fazermos, vamos fazer apenas gravado e então ficamos aquela coisa, e de repente me veio a ideia do colégio, tão pertinho, tão coladinho com o prédio da igreja, com a gente, com famílias e tudo. Digo, irmãos, se der para fazer no colégio, nós vamos fazer no colégio. Podemos ter o grupo todo da igreja, porque temos espaço, nós temos aqui 1.300 alunos, por que não
poderíamos juntar 100 irmãos. E então, assim foi despertado e por isso estamos aqui. Além disso, quero também explicar aos irmãos, especialmente hoje sendo o Dia das Mães, que não fizemos nenhuma programação especial para louvarmos e agradecermos a Deus por essa figura tão importante em nossas vidas, a figura da mãe, porque tínhamos deixado de fazer, porque na igreja não daria para trazer todas as irmãs, todas as mães, trazer uma e não trazer outra, também não vamos fazer, foi isso que decidimos. E decidimos com relação a nos reunir aqui no colégio, sexta-feira à noite, e não deu mais tempo para a gente fazer uma programação especial. Ainda bem que o Joãozinho, a Rutinha e o Noah fizeram aqui essa representação simbólica do coração da igreja, do coração de todos os irmãos, com relação a vocês. Meus parabéns a todas vocês, minhas irmãs, a todas as famílias da igreja, que Deus lhes abençoe. Nós sabemos o quanto é importante a figura da mulher na família, no lar, para sustentáculo, para firmeza, para fortaleza da instituição da família. Deus lhes abençoe, em nome do Senhor Jesus. Gostaria agora, irmãos, de convidá-los a abrirem as suas Bíblias para o Salmo de número 84. Desde a semana que passou, se iniciou, quando o governador abriu 25%, que então sabíamos que íamos nos reunir, não sabíamos onde nem como, mas iríamos, um texto bíblico não me saiu da mente, do coração, foi este salmo. Apesar de ser um salmo bastante conhecido, mas um salmo que revela o coração do adorador. Um salmo que revela a alma do crente. O desejo de se reunir, de se congregar. Sabe, querido irmão, a pessoa que ainda não teve o privilégio de conhecer o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, não entende a razão das nossas reuniões solenes, das nossas congregações. Vocês sabem, há mais de 44 anos que estamos à frente do trabalho de Deus, já me deparei com muitas dificuldades na família. Irmãs que convertidas, cujo esposo ainda não, sempre se referiram a esse grande problema da vida cristã da igreja, que é o congregar e o não congregar. Esposos que não aceitam, não permitem que sua esposa tenha que se congregar 2, às vezes 3 vezes por semana. Ele não entende. Por que isso? Por que você já foi tal dia? Precisava ir de novo? Tenho visto também isso, inclusive tem na história do nosso ministério, me lembro de um rapaz, uma cidade aí onde fui pastor, que ele, ouvindo um programa de rádio, ele se converteu. E a sua esposa foi terrivelmente contra, absolutamente indignada, porque ele havia se convertido. E quando ele começou a participar no domingo da escola dominical, no domingo à noite do culto, nas quartas-feiras o culto de oração, nas sextas-feiras o culto de senhores, aí ela não aguentou. Houve um dia, irmãos, estou contando porque isso já foi há muito tempo passado, décadas e décadas atrás. Ela fechou as portas da casa e disse: você não vai hoje não. Fechou e escondeu as chaves da primeira à última porta de casa. E ele disse: mas eu não posso deixar de ir, eu tenho que ir. Não, você não vai não. E então ele disse: veio em mim a decisão de eu tenho de ir. Se eu não for hoje, ela não vai me deixar ir outros dias, quando eu tiver que ir. Então eu tenho que ir hoje. E ele abriu a janela e pulou a janela.
E quando ele estava pulando a janela, ela o segurou pela blusa que rasgou. E então ele me procurou e eu fiz uma visita na casa dele, nós conversamos muito. Mas para você ver a que ponto chega a falta de percepção do nosso coração novo, regenerado, lavado, necessitado da comunhão fraternal, da presença espiritual do Senhor Jesus na congregação, em todos nós, nos alimentando reciprocamente, nos levando ao gozo que o mundo não compreende. O tema do nosso estudo hoje, no Salmo 84, é: onde está o prazer do servo de Deus? Salmo 84, vamos ler. Quão amáveis são teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me a oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá força e glória, dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Aleluia, amém. Apenas ao ler este salmo, nós podemos perfeitamente ver, sentir a alegria, a alma do salmista em estar na casa do Senhor. Ele chega mesmo a mensurar de uma forma rápida. Ele diz: Senhor, um dia nos teus átrios, na tua casa, vale mais que 1000. Aqui está apenas uma figura, uma expressão que, de uma forma exponencial, o salmista tenta mostrar, abrir o seu coração para Deus e certamente também para todos os servos de Deus. Oh, queridos, como dói não poder louvar a Deus, olhando espiritualmente, pela força do Espírito para Deus, e fisicamente pelos olhos dos meus irmãos, das minhas irmãs, da igreja do Senhor Jesus. O mundo não compreende o coração do servo, da serva de Deus, nem tampouco sua maior e mais valorosa motivação, a sua alegria, o seu prazer. É necessário que digamos, é necessário que anunciemos a todos a nossa alegria de estar reunidos. O simples fato de fazermos isto, nos estimulamos uns aos outros, e também pessoalmente.
quando transmitimos aos irmãos a alegria da nossa comunhão. Davi, no Salmo 16 e 11, ele diz que a maior alegria dele, eu vou dar um pulinho aqui para o Salmo 16, versículo 11, porque o mundo não conhece isso. O homem sem Deus não viveu ainda essa experiência. Salmo 16, versículo 11, o salmista diz assim: Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, Senhor, há plenitude de alegria, e na tua destra delícias perpetuamente. Nada coloca-nos mais dentro desta mensagem do que a nossa reunião solene. Aqui nos levamos a Deus de uma maneira não apenas pessoal, solitária ou íntima, mas a força do seu pensamento, a força do seu espírito, a força do Espírito Santo de Deus no momento desse, irmãos, nos eleva onde em outro lugar nenhum da vida poderemos chegar. A alegria perene. O salmista diz: a plenitude da alegria. Esse Salmo 84, alguns dão tema a este salmo como saudades do templo. É um salmo dos filhos de Coré. Aliás, queridos irmãos, esse salmo provavelmente, ou certamente, foi escrito depois do exílio babilônico, quando os judeus voltaram para a sua terra. Porém, não tinham uma casa de adoração, não tinha o símbolo maior do judaísmo, o templo, a arca da aliança, todo aquela situação de sublimidade, de santificação que o templo representava para o judeu, não existia mais. E então o salmista revela o que está no seu coração, da saudade que tinha de tudo aquilo, quando nem sequer ele tinha vivido. Os seus pais viveram, os seus descendentes viveram, porém ele não. Mas ele descreve como se ele presencialmente estivesse sofrendo aquela saudade, aquele desejo, aquela visão que existia apenas contemplativa de sua mente e ressoava no seu coração. Nós vamos dar para você, se você quiser, não vamos fazer a divisão deste salmo. O tema foi o que eu dei, onde está o prazer do servo de Deus. A divisão do salmo é, versículos 1 a 4, o meu prazer está no Senhor. Versículos 5 a 8, a minha força está no Senhor. Versículos 9 a 12, a minha confiança está no Senhor. Assim, queridos, podemos, se quiséssemos ler e dividi-lo, já estaria feito e poderíamos seguir. Agora, eu quero falar um pouco mais solto, mais à vontade. O salmista está, acima de tudo, nos dizendo que o templo é símbolo da presença de Deus no meio do povo de Israel. Hoje, vivemos uma nova aliança, na aliança da graça. O templo de Deus, o templo do Espírito Santo, somos nós mesmos, o povo de Deus. Cada um
é habitado pelo Espírito Santo de Deus. Cada crente é, portanto, um templo de Deus nesta vida. Mas é em nossa adoração coletiva que se manifesta realmente, fortemente, eficazmente a presença do Senhor Jesus. Em Mateus capítulo 18, o Senhor Jesus diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, discípulos seus, servos seus, servas suas, onde estiverem 2 ou 3 reunidos ou reunidas, aí Deus, o Senhor Jesus, estaria no meio deles. A igreja do Senhor Jesus Cristo reunida é símbolo da comprovação de sua autoridade espiritual. E essa autoridade deve ser exercida neste mundo em que vivemos. Se formos olhar, eu vou dar um pulinho lá para Mateus 18, eu vou ler o versículo 19 antes, que diz assim, antes do versículo 20, que diz: onde 2 ou 3 estiverem reunidos, aí eu estarei no meio deles. O versículo 19 diz: em verdade também vos digo, que se 2 dentre vós, sobre a face da terra, concordarem a respeito de qualquer coisa, porventura pedirem, ser-lhe-á concedido por meu Pai, que está nos céus. A interpretação desse texto, queridos irmãos, ela pode ser feita de 2 formas. Primeiramente, Jesus aqui estava falando para os seus apóstolos, para os seus discípulos. Então quem tem essa autoridade é somente os seus discípulos, somente os seus apóstolos têm essa autoridade. Mas também tem uma outra coisa, que podemos estabelecer uma outra interpretação. O Senhor Jesus nos diz que tudo que pedirmos ao Pai, crendo, receberemos. Portanto, quando a igreja, reunida em nome do Senhor Jesus Cristo, se reúne, ora, busca a presença e a autoridade de Deus, do Senhor Jesus Cristo, isso também acontece. Eis aí, portanto, o motivo maior de nossa alegria, o motivo maior de estarmos reunidos na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Infelizmente, nenhum nesse mundo ímpio, nenhum neste mundo cujo o Deus deste século é Satanás, compreende esta alegria tão importante, fundamental, vital, eficaz na vida do crente. Estar reunidos na presença de Deus é tudo para nós. Poder nenhum deste mundo deveria ou deve ter a autoridade de obstaculizar ou proibir nossa comunhão espiritual coletiva. Ninguém tem esse poder, ninguém tem essa autoridade de nos proibir de nos reunirmos. Nada nem ninguém. Na presença do Senhor está a nossa vida, a nossa eficácia, não só no sentido pessoal, de que eu estou sempre na presença de Deus, hoje e amanhã, e estarei até o fim de minha vida, mas também na presença do ajuntamento solene, da congregação do povo de Deus, da igreja local. Essa é uma verdade que precisa ser confirmada na vida da igreja do Senhor Jesus. No Salmo, o versículo 4,
o salmista nos diz o seguinte: bem-aventurados os que habitam na tua casa, pois louvam-te perpetuamente. É óbvio que o salmista sabia que não se louvava a Deus apenas no templo, como também sabemos que não louvamos a Deus apenas reunidos em congregação. Porém, o fato dessa congregação, querido, é algo tão importante, é algo tão fundamental, que deveríamos viver em comunhão fraternal absoluta e total. Não sei se vocês lembram, mas eu acho que lembram, no princípio, na igreja primitiva, os discípulos, capítulo 2 do livro de Atos, narra esse clima, onde todos se reuniam e partiam o pão de casa em casa, e em sublimidade de alegria, compartilhavam tudo que tinham, e eram todos uma só alma, um só coração, até que vieram as perseguições, que nós sabemos que foi um propósito de Deus também, para espalhar aqueles irmãos, para espalhar aquela mensagem, não está apenas em Jerusalém, mas Samaria, Judeia e até os confins da terra. Porém, o princípio é eficaz, é produtivo, é necessário, é verdadeiro. O princípio da congregação solene. Meu irmão, essa interpretação que estou lhes dando agora é bíblica, não é fruto de ignorância social ou política. Já aconteceu isso na história da igreja, acabamos de nos referir, mas também já aconteceu na história da igreja a proibição do ajuntamento solene, do culto a Deus, da adoração. No primeiro século, final do primeiro século, também mais para o segundo século, irmãos crentes se reuniam escondidos nas cavernas, nas catacumbas, fugindo da proibição das autoridades do culto a Deus. Mas eles persistiram, eles deram suas vidas para obedecer ao Espírito Santo de Deus, que movia-os à comunhão fraternal, à adoração fraternal, ao ajuntamento solene. Foi isso que eles fizeram. Irmãos nossos se reuniram para poderem exercer seu direito à adoração coletiva, com mais de um ou dois. Certamente, ainda estamos muito longe disso, porém, deve nos advertir, queridos irmãos, o zelo excessivo de algumas autoridades, encobertas com o pano da legalidade, ou da saúde, ou da ciência. Precisamos ter muito cuidado com o zelo tão grande dessas autoridades ímpias em nos proteger, em depender deles, do seu tempo, da sua possibilidade de culto. Será que tudo isso é apenas zelo dessas autoridades sobre nossas vidas ou por nossas vidas? Por que então não há o menor zelo pela vida daqueles que voam em aviões lotados no espaço de 45, 50 centímetros de uma cadeira para se sentarem e ficam fechados dentro daquele tubo por 6, 7 horas, 8 horas? Por que também não tem esse mesmo zelo pelos metrôs, pelos ônibus superlotados, fungando no pescoço do outro, ajuntamentos terríveis, e não vemos um plano traçado para cuidar destas almas,
que ignorantemente estão trazendo a morte para si? Sabe, queridos irmãos, ainda ontem, ouvindo o jornal e vendo aqui na nossa cidade, uma das praias da nossa cidade, lotadas de banhistas, seminus, bebendo cervejas, bebidas alcoólicas, cantando em toda altura, legalmente estabelecido pelo decreto. Legalmente estabelecido pelo decreto. Pode ser 40%. E nós, reunidos no cantinho desse aqui da cidade, separado 1 metro ou mais de 1 metro de cada um, nós só pudemos 25%. A não ser que tenhamos um colégio para nós, o que não é privilégio de tantos. Glorificamos a Deus porque é nosso privilégio estar aqui. Sabe, queridos, esse tempo todo eu tenho pensado, não queria usar a palavra perturbado, mas perplexo. Oh, meu irmão, não me leve para uma questão política partidária. O que eu tenho mesmo é saudade dos cultos, saudade das reuniões fraternas, saudades dos meus irmãos. Vocês são minha família, vocês são meus amigos, vocês são o que eu tenho. Sem vocês, do mundo não quero nada, não desejo nada, nenhum tipo de felicidade. Felicidade que eu tenho é estar com vocês. Sabe, nunca aconteceu isso em minha vida. E alguns de vocês sabem, eu sou filho de pastor. Fui criado em uma igreja batista, indo 2, 3 vezes todas as semanas, todos os meses do ano, e todos os anos da minha vida, até o ano passado, quando tudo me foi proibido. São 66 anos. Me sinto como salmista, quando no Salmo 42, os salmistas falam muito disso, dessa necessidade da comunhão fraternal, do ajuntamento solene. Veja o Salmo 42. O salmista, ele descreve esse sentimento que estou vivendo e que ele viveu também. Por acaso, irmãos, não por acaso, é evidência, este salmo também é dos filhos de Coré. Vocês lembram quem foi Coré? Coré foi aquele homem rebelde que quis se rebelar contra Moisés, voltar para o Egito. Lembra disso aí? Lá em Números está escrito a história onde esse rapaz se rebela junto com outras pessoas e ele foi consumido, engolido pela terra, mas a sua descendência ficou firme. Mas os seus filhos não foram como ele. Como Deus é bom, né? Ele faz obra perfeita em nosso coração. Olha o que eles dizem, os filhos de Coré. Como suspira a corça pelas correntes de água, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face do Senhor? Interessante, irmãos, novamente eu quero chamar a sua atenção. Pastor, Deus está na gente. Como é que ele quer ver Deus? Por que o senhor está interpretando desta forma? É óbvio que
que Deus está em nós e nós focados nele também. Mas há algo mais nesta relação que acontece aqui, nesse ajuntamento. É isso que ele diz: quando irei, quando me verei face a face, na presença do meu Deus. É isso. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Enquanto me dizem, o teu Deus onde está? Interessante, o salmista aqui, ele se retrata a humilhação de viver longe de Deus, longe da terra de Deus, longe do templo de Deus. Ele diz que as pessoas até dizem: cadê o Deus de vocês, judeus? Cadê o Deus que vocês construíram o templo tão grande, tão maravilhoso? Cadê aquele Deus que abriu o mar? A gente ouve falar sobre isso também. Cadê o teu Deus? A humilhação vai fundo na alma daquele homem que escreve. Aí ele responde assim: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto eles só me dizem, o teu Deus onde está? Isso é como se ele dissesse: isso, Senhor Deus, ainda dói mais. Sabe por quê? Aí ele vai falar dos ajuntamentos solenes, das procissões ao templo. Ele diz assim: lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como eu, com a multidão de povo, os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e de louvor, multidão em festas. Sabe, querido irmão, o versículo seguinte, eu dei uma paradinha aí, porque eu estou vendo isto acontecer. Olha o que é que diz o versículo seguinte: porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu Deus, meu auxílio. Sabe, queridos irmãos, parece que estão querendo abater a nossa alma. Parece não, tenho certeza. Se Satanás pudesse, o faria. Tenho ouvido de igrejas que fecharam as suas portas e que não mais as abriram. Tenho ouvido de irmãos que foram arrefecendo e não tem mais qualquer prazer de reunião solene, de ajuntamento solene. O meu coração, a minha alma está tão tocada, que ainda há pouco aqui, nós temos 60 e algumas cadeiras aqui, e a irmã chegou e sentou lá atrás. Eu disse: minha irmã, vá um pouquinho mais à frente, que talvez não chegue nem gente para sentar até aqui. A irmã disse: pastor, o senhor está com pouca fé. Eu dizia: eu sou um pastor de pouca fé. Brincando, né? A cacofonia. Eu sou um pastor de pouca fé. Não, irmãos. É a realidade dura, terrível. Problemas estão sempre diante de nós, queridos irmãos. Problema da saúde, problema financeiro, de famílias. Por falar nisso, vamos orar pela família do irmão Luiz Varela. Ele fez uma cirurgia, está se recuperando, e ontem à noite falei com ele, ele está um pouco melhor. Orem por ele. Vamos orar também pela família do irmão Alexandre, ele, a sua esposa, a irmã Eliane, a sua filha Laisa, o seu filho Caio,
precisam muito de nossas orações. Problemas e circunstâncias contrárias, adversas, obstáculos, são inerentes à vida do servo de Deus. Aliás, nós até fazemos poesias disso e cantamos. Esta paz que tenho em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Esta paz que tenho em minha alma, é porque eu louvo ao meu Senhor. Não olho as circunstâncias, não. Olho o seu amor, seu grande amor. Oh, glória a Deus. É assim que vivemos, é assim que exercemos a fé, é assim que a igreja de Deus se manifesta ao mundo, poderosa, cheia de autoridade, do poder do alto. Confesso que tenho me preocupado com a vida espiritual de nossa igreja. O nível espiritual, por causa desse distanciamento, nós realmente não sabemos avaliar o prejuízo espiritual de um distanciamento de mais de ano do povo de Deus. Nunca tínhamos vivido isto. São domingos e mais domingos sem comunhão fraternal, domingos e mais domingos sem louvor congregacional. O simples fato de não lhes ver a cada semana me aflige, me subtrai força e eficácia espiritual. Por isso então, queridos irmãos, é que este Salmo 84 não me saiu do coração nem um minuto, porque a minha alegria, sem dúvida nenhuma, a minha força, sem dúvida nenhuma, está no Senhor. A minha esperança também. O Senhor é para mim e para todos nós sol e escudo, graça e glória, e todos os bens, tudo que temos, tudo que somos, vem dele. Por isso, queridos irmãos, não esqueçamos jamais da nossa comunhão fraternal. Você pode até estar bem forte e fortalecer alguém que está mais fraco, com a sua presença, com o seu vigor, com a sua alegria, com a sua disposição. É isso que precisamos. O Senhor nos diz nesse salmo que Ele vai aplanar os caminhos pelos quais andaremos. Precisamos ter fé, precisamos ter confiança, precisamos ter foco espiritual. O autor da carta aos Hebreus diz: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre nós, nos dando força, lenitivo, consolo ao coração, alegria, disposição para vivermos e testificarmos da salvação que há em Cristo Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu gostaria de fazer agora, deveria ter feito e esqueci, os avisos para esta semana. Terça-feira, nosso culto de oração e estudo na Palavra de Deus, começando às 19 horas. Certo? Aliás, amanhã eu terei reunião de homens na congregação do Planalto Ayrton Senna. Se alguém quiser ir comigo, vai ajudar o trabalho. Tenho saído 6:45, porque lá é 7 horas, até às 8. Quinta-feira, nossa reunião de senhores e de senhoras na igreja, às 19 horas. Quarta-feira estarei voltando ao Planalto Ayrton Senna, também nesse mesmo horário, 6:45.
Com relação ao final de semana, irmãos, nós não sabemos, penso que não vai mudar nada, né? Porque daquele para cá não mudou, não sei se alguma coisa no decreto vai mudar, vai dar um pouco mais de espaço para a gente, mas se não mudar, nós nos reuniremos aqui, mesma forma, certo? Às 9 horas da manhã. E talvez poderíamos fazer até a escola dominical e o culto aqui, gravá-lo, para não trazer vocês novamente à noite, entende? Para não trazer vocês novamente à noite. A gente pode decidir isso. E com relação ao decreto do governador, se melhorar alguma coisa que der para a gente fazer na igreja, no prédio da igreja, nós vamos fazer lá, tá certo? Aguardem que nós daremos informações sobre isso lá para o final da semana, quando a gente tiver alguma coisa, tá bem? Hoje teremos às 3 horas, Escola Bíblica Dominical, pela Rádio IB, certo? Irmão Franklin estará à frente, as irmãs, os irmãos, participando com os seus textos, suas leituras, suas orações, seus motivos de orações, tudo na rádio. Quem não tiver ainda o endereço da rádio, pode pedir que o irmão Frank e outros irmãos podem fazer isto. Então, sim, lembrando também, amanhã, 7 horas, nós temos aquela reflexão que estamos fazendo. Segunda, quarta e sexta. Estamos fazendo uma reflexão. Alguém nos pediu, mais de uma pessoa nos pediu, queria ouvir a voz do pastor para dar esse sentido de unidade, de congregação e tudo. E então nós resolvemos fazer esse contato. Segunda, quarta e sexta. Eu não sei o que vocês têm achado sobre esse ministério que a gente abriu aí, se vocês estão usufruindo alguma coisa, se estão gostando, usando talvez até para passar para alguém que ainda não é crente, familiar, etc. É uma coisinha curtinha, são apenas 4,5, 5 minutos. Aliás, aquele colega, o pastor José Dantas, ele nos segue fielmente através da internet lá no Colorado, nos Estados Unidos. Ele tem nos animado, tem nos dito que tem achado muito bom, Silas muito bem, e também o culto. E ele até me mandou, eu disse, Dantas, se você quiser também fazer uma reflexãozinha, eu coloco aqui, você faz para mim aqui, aí eu vejo, depois passo. E ele me fez isso ontem. Eu vou organizar para, durante essa semana, se for o caso, eu passar para o irmão Frank, que ele é quem bota o irmão Frank, quem organiza aquele pano de fundo, com hino mais perto, quero estar, sabe? Então é ele que organiza isso aí. Meus irmãos, algum aviso? Se alguém tem algum aviso? Não? Tudo em paz? Então vamos encerrar com uma oração e com a bênção apostólica. Vamos ficar em pé. Ainda temos um hino. Ótimo, muito bem. O irmão Breno vai nos conduzir em um cântico espiritual. Deus lhes abençoe, queridos irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, vamos ficar de pé, por favor. Vamos encerrar aqui essa parte do nosso culto. Vamos cantar Recebi um Novo Coração do Pai, Corpo e Família. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus.
como fruto deste novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Mais uma vez. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém. Pastor Silas. Oremos, irmãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus Pai, que as consolações do seu Espírito Santo e a graça salvadora do seu Filho Jesus repouse sobre todos aqueles que o temem e que o amam, agora e para todo sempre. Amém.